Olá pessoal, tudo bem? Paz e bem? Bom, vamos conversar sobre a liturgia de hoje. Eu sou Frei Edson Matias. Estamos nesta segunda-feira, dia 21 de agosto de 2023. Hoje, memória de São Pio X. Bom, quem foi Pio X? José Sarto nasceu na Itália em 1835 e lá faleceu em 1914. Nomeado cardeal e patriarca de Veneza, foi eleito papa em 1903 com o nome de Pio X. Empenhou-se por realizar inúmeras reformas nas áreas de catequese, liturgia, pastoral e missões. Celebrando sua memória, peçamos humildemente que nossa obra apostólica seja alicerçada na íntima união pessoal com Cristo. Primeira leitura, Juízes, capítulo 2, do versículo 11 ao 19. Naqueles dias, os filhos de Israel fizeram o que desagrada ao Senhor, servindo a deuses cananeus. Abandonaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os havia tirado do Egito, e seguiam outros deuses dos povos que em torno deles habitavam, e os adoraram, provocando assim a ira do Senhor. Afastaram do Senhor para servir a Baal e a Astarte. Por isso acendeu-se contra Israel a ira do Senhor, que os entregou nas mãos dos salteadores que os saqueavam, e os vendeu aos inimigos que habitavam nas redondezas. E eles não puderam resistir aos seus adversários. Em tudo o que desejassem empreender, a mão do Senhor estava contra eles para sua desgraça, como lhes havia dito e jurado. A sua aflição era extrema, então o Senhor mandou-lhes juízes que os livrassem das mãos dos saqueadores. Eles, porém, nem aos seus juízes quiseram ouvir, e continuavam a prostituir-se com outros deuses, adorando-os. Depressa se afastaram do caminho seguido por seus pais, que haviam obedecido aos mandamentos do Senhor. Não procederam como eles. Sempre que o Senhor lhes mandava juízes, o Senhor estava com o juiz e os livrava das mãos dos inimigos, enquanto o juiz vivia, porque o Senhor se deixava comover pelos gemidos dos aflitos. Mas quando o juiz morria, voltavam a cair e portavam-se pior que seus pais, seguindo outros deuses, servindo-os e adorando-os. Não desistiram de suas obras perversas, nem de sua conduta obstinada. Palavra do Senhor, graças a Deus. A leitura de hoje, Mateus 19, 16 a 22. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que tu me perguntas sobre que é bom? Um só é bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas, o que ainda me falta? Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, essa primeira leitura que nós ouvimos do livro dos Juízes, vimos a obstinação por gerações e gerações. O povo caminhava, caía, vinha aqueles líderes para dar orientação. Enquanto estavam ali servindo, estavam vivos, coordenando os juízes, o que acontecia? O povo permanecia mais ou menos fiel. Depois, quando partia esse juiz, eles voltavam a cair. Então, este alto e baixo. Precisamos desse processo pedagógico, né? Talvez uma pergunta que fica para nós hoje: até quando nós, talvez, também, ao modelo desse povo, precisaremos de alguém nos guiar? É evidentemente que nós temos
os líderes, né? Nós temos os coordenadores, líderes, padres, religiosos, irmãs, coordenadores de comunidade, catequistas, que nos ajudam no processo, no caminho de conhecimento das coisas de Deus. Evidentemente, tudo isso faz parte, é preciso. E muitos de nós, você que está aí ouvindo, também assim realiza. Você é um missionário, uma missionária no sentido que você é um batizado e trabalha numa comunidade. Com certeza você é uma espécie de mediador para tantas pessoas. Isso é processo, faz parte do caminho. Contudo, o Senhor nos chama sempre a mais, sempre a mais. E chega um momento onde que caminhamos mais intensamente com o Senhor e nosso guia é o próprio Senhor. Isso não quer dizer que nós somos independentes ou autossuficientes. Não, presta atenção no que eu estou falando, toma cuidado, né? Não quer dizer isto. Nós sempre vamos precisar uns dos outros, né? Porém, chega um momento que nós não ficamos dependentes como uma criança fica do seu pai. Como um catequista de primeira comunhão fica dos seus pais, dos seus catequistas ali para ensinar, para guiar, para que eles frequentem a comunidade, né? Ensine os primeiros passos. Tudo isso é preciso. Porém, nós temos que sair com o tempo, dessa fé que fica à mercê sempre do outro. É uma questão que a gente precisa perguntar. Eu sempre provoco as pessoas sobre isso. Nós precisamos sempre de alguém pegar na nossa mão, sempre. É diferente de precisar, às vezes, que todos nós precisamos, e do sempre. Algumas pessoas, eu só consigo rezar com o padre fulano, só consigo rezar com o YouTube ligado, só consigo rezar. Uma coisa são aqueles que estão mais adoecidos, outros são aqueles que parece que não conseguem ou estão como que não caminharam um pouco aí ainda dos primeiros degraus da fé, né? Então é preciso a gente superar esse tempo, esse processo, e como? Pela meditação assídua da palavra, pela participação na comunidade, né? Pela uma vida mais íntima com Deus. Bom, o Evangelho, esse ponto onde que o jovem tudo observava, talvez seja também nós, né? Talvez isso nos provoque. Essa palavra é para mim, é para você, é para nós, igreja. Será que às vezes nós ficamos como esse jovem, né? Que sabemos cumprir os ritos, sabemos, né, fazer todas as coisas que a igreja nos pede, fazemos corretamente no comportamento ali, né, no templo, nos ritos, nas orações diárias como prática, seja a meditação silenciosa, seja a leitura orante, e aí de repente o Senhor nos convida, agora eu te convido a botar isso em prática no seu dia a dia, sendo caridoso, tendo ternura para com os outros, abrindo mão do seu tempo, deixando de ser autossuficiente, gastando o seu tempo com as outras pessoas, com aqueles que precisam, seja de conselho, seja de uma visita porque está enfermo, seja de uma formação religiosa, ensinar os que estão na ignorância, e por aí vai, né? Gastar o nosso tempo. Então, sair de uma situação cômoda, onde nós, de repente, achamos que estamos cumprindo todos os ritos, e sair de nós mesmos, né? Se quiser me seguir, vai, deixa tudo que você tem, né? Ocupe-se comigo, né? E comigo aonde? Se fizer um desses irmãos, é a mim mesmo que fizeste. Nessa prática concreta da proposta cristã. A proposta cristã, ela jamais, é uma coisa que a gente precisa falar isso muitas vezes, ela jamais fica restrita ao templo. O templo é onde nós nos encontramos, escutamos a palavra, participamos dessa Eucaristia e saímos para a missão. É ali onde nós, vamos dizer assim, alimentamos para ficarmos mais fortes, abastecidos, para viver isto no mundo. Então a gente não pode reduzir a experiência cristã ao templo, senão a gente não entende esse pedaço aqui, né? Próximo. Você cumpre a lei, sabe todos os mandamentos? Então, agora vai e viva isto, né? E deixe de ser autossuficiente, né? Vai e abre mão do seu tempo, seja pobre, né? E também pode ser entendido também no sentido da ocupação do coração, né? Você está rico demais com as suas próprias preocupações.
Preocupe mais com o meu reino, no sentido que ele já começa a ser implantado agora, né? Não de forma total, mas inicial, e desponta lá na plenitude. Muito bem, então que você possa meditar aí constantemente a palavra. Vamos seguir, puder partilhar isso com seus grupos, né, com os grupos que você tem, da família, para a gente mostrar a importância da espiritualidade bíblica no cotidiano da vida. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, com Deus.